prepara um ambiente? Somos nós que preparamos um ambiente para que Deus chegue no ambiente. Jesus disse que aonde tiver 2, 3 ou mais reunidos em um só propósito, o próprio Deus estaria ali. Quer dizer, não foi Deus que reuniu, foram as pessoas que se reuniram no propósito, estruturaram o ambiente para que Deus pudesse se fazer presente. Não é isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Ele não habita onde há pecado. Então nós que preparamos o ambiente aonde ele vai habitar. Nós estamos falando de estrutura e de restauração. A estrutura vem de quem? Fala de mim, fala. De mim. E a restauração vem? De Deus. A estrutura vem de mim. E a restauração? Deus. Senhor, faltam mais 2 semanas além dessa para vocês entenderem isso, né? E semana retrasada falamos sobre ministerial, semana passada familiar, mas hoje eu quero falar sobre finanças, sobre financeiro. E para isso nós vamos usar a Bíblia olhando por uma ótica que nós precisamos olhar. Eu vou ler 2 trechos para vocês, né? E dentro desses 2 trechos nós vamos olhar por uma ótica que talvez nós ainda não olhamos até hoje, mas a partir de hoje vamos aprender a olhar por essa ótica também. Nós precisamos entender que na área financeira nós precisamos estruturar 2 áreas. Fala assim, 2 áreas dentro de uma. Fala. Essa uma é a área financeira e as 2 eu preciso na área financeira estruturar a minha mente e o meu espiritual. Quando eu falo na minha mente, é o meu material e a minha mente, tá? Material e mente e espiritual. E nós vamos primeiro aprender a estruturar a área espiritual. Não adianta você querer, irmãos, escuta bem, viver um 2026 de abundância financeira ou prosperidade, se você não estiver com a sua área espiritual estruturada. Precisa. Não são coisas diferentes, pastor, mas financeiro é financeiro e espiritual é espiritual. Não existe um sem outro. Eu posso te convencer a isso pela Bíblia. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 3 e a partir do verso 6. Malaquias 3, 6. Anotem, vocês que só anotam. Abra, vocês que abrem. Vocês que não têm a sua Bíblia, nos acompanhem ali no Data Show. Diz assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando, ainda me perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-se à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem a videira se tornem estéreis no campo, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Volta no 6 e nós vamos de versículo a versículo entendendo. Quando nós ouvimos esse texto, principalmente o 3:10, né, o pessoal usa para falar sobre dízimo e oferta, mas eu quero falar sobre estrutura espiritual, não dízimo e oferta. Dízimo e oferta é o objeto
do problema, não e a causa dele, não a solução nesse momento. Nós vamos ver no verso 6 que Deus ele tem uma estrutura. Fala assim, Deus, ele tem uma estrutura. Deus tem uma estrutura, e a estrutura de Deus é inabalável. Olha o que ele mesmo diz no verso 6: eu, o Senhor teu Deus, não mudo. A estrutura de Deus é imutável. Quem muda somos nós. E como Deus tem aquela estrutura que é imutável, e Ele nos fez dentro daquela estrutura, Ele entende que nós precisamos ter a estrutura que Ele tem. Uma estrutura de fidelidade, uma estrutura de entrega, uma estrutura de um comportamento sadio espiritualmente. Você vai ver que a estrutura de Deus desde o Éden era algo que não mudava. Deus todos os dias descia no final da tarde para começar pagando. Era uma estrutura que ele montou de relacionamento. Todos os dias. Chega lá uma certa vez, no ponto de encontro, aonde está Adão, ele quebrou a estrutura. Ele não estava mais aonde Deus o encontrava todos os dias. Por quê? Porque Deus mudou a estrutura? Sim ou não? Não, mas porque o homem quebrou essa estrutura do homem, não de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, o Senhor, não muda. E por essa não mudança de Deus é que o povo não tinha sido destruído, o povo de Israel. Então entenda, Deus tem uma estrutura. Assim como Ele quer de nós uma estrutura, Ele também tem uma estrutura. E o que é uma estrutura? São leis, preceitos, mandamentos que Ele tem. Quando o povo de Israel sai do Egito e eles começam a andar no caminho do deserto, toda hora eles quebram algo com Deus, e toda hora Deus vai lá e restaura eles. Chega uma hora que Deus fala assim: olha, eu vou estabelecer para vocês umas leis. Essa aqui é a estrutura que vocês vão ter para andar debaixo da minha obediência. Se vocês quebrarem isso, vocês sairão disso. Vocês sairão debaixo da minha obediência. Aí vocês passarão a viver aquilo que a plantação e a colheita, né? Vocês passarão a colher aquilo que vocês plantaram. Beleza? Então eu montei uma estrutura. Deus foi lá e montou a estrutura para ele através do 10 mandamentos. Aí o povo começou a se desviar, e nós vemos isso até hoje. Mas o princípio de toda a estrutura de Deus está ali, nas bases que Ele mesmo estipulou. Então Deus ele tem uma estrutura. Agora você vai ver que apesar de Deus ter uma estrutura, Ele também quer de nós uma estrutura. Olha o verso 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês têm se desviado. Olha o que Deus está falando. Desde o tempo passado, eu sempre peguei só um trecho para que vocês entendam bem. Deus está dizendo aqui, ó, desde o tempo dos seus antepassados, vocês estão se desviando. Vocês estão fora daquilo que eu tinha para vocês. Eu montei uma estrutura para que vocês andassem dentro daquilo, para que vocês tivessem a bênção minha sobre a vida de vocês, mas vocês, desde esse tempo, lá atrás, vocês estão se desviando. Vocês perderam o caminho, vocês tiraram a direção que eu tinha para a vida de vocês. E até agora, Deus não falou de nada financeiro. Deus está falando só sobre interno, sobre se desviar internamente, sobre as suas condutas pessoais. Aí no verso 8, ele vai dizer: e como o homem pode roubar a Deus? E como o homem pode roubar a Deus? Aqui ele usou dízimos e ofertas, mas eu posso ir um pouco além disso. Deus ele quis focar no dízimos e ofertas porque aquele povo estava nessa área. Mas como é que nós podemos roubar a Deus além dos dízimos e ofertas? Quando nós damos mais atenção às redes sociais do que a Deus, quando nós damos mais atenção à televisão do que a Deus, quando nós conseguimos passar a noite toda vendo série, mas não conseguimos passar 20 minutos orando a Deus, quando nós nunca estamos bem espiritualmente, estamos sempre fracos, estamos roubando a Deus. Estamos roubando a Deus quando nós não fazemos os nossos devocionais, quando nós não dedicamos a primícia de adoração a Deus, quando nós, em vez de quando nós levantarmos, darmos bom dia a Deus, bom dia ao Espírito Santo, nós nos preocupamos com as nossas necessidades.
É assim que nós roubamos a Deus. Nós roubamos a Deus quando tiramos Deus do ponto que Ele deveria estar no nosso coração e colocamos outra coisa no lugar dele, como prioridade. Como o homem pode roubar a Deus? Em diversos jeitos. Em diversos jeitos. Quebrando a estrutura que Deus colocou para ele viver. E também nos dízimos e nas ofertas. Aquele povo era um povo que vivia debaixo da bênção de Deus, até que eles se desviaram da presença de Deus. Quando Deus manda o povo de Israel sair do Egito, foi para levá-los para uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera. Os homens, os espias, foram espiar a terra. Quando voltaram com o relatório, eles disseram: a terra é muito boa, precisam de 2 pessoas para carregar um cacho de uva, a terra é próspera. Deus tinha a prosperidade para o povo, mas o povo decidiu viver se desviando da estrutura que Deus tinha. Quebraram a estrutura espiritual com Deus, quebraram o que eles tinham com Deus. Isso fez com que a bênção de Deus se recolhesse. Não foi Deus que quis. Tem muita gente que quer culpar Deus, mas não foi Deus que quis. Muito pelo contrário. Deus falou assim: anda aqui, minha nuvem vai cobrir vocês, minha coluna vai acompanhar vocês, todos os dias eu vou botar alimento para vocês, não precisa guardar para amanhã. A roupa de vocês vão crescer no corpo de vocês, não se preocupa. Mas eles continuavam quebrando e fugindo da estrutura que Deus queria que eles estivessem. Aí chega aí em Malaquias, Deus está falando assim: ó, desde o antepassado de vocês estão se desviando. Vocês quebraram aquilo que eu queria com vocês, o relacionamento, a vida a 2, ou a multidão, eu com vocês, vocês comigo, que eu gostaria de ter com vocês. Isso é roubar a Deus. E vocês estão roubando a mim nos dízimos das ofertas. Verso 9. Aí não, desculpa, mantém no verso 8. Aí você vai ver que o reflexo que estava acontecendo com aquele povo era o quê? A perda da intimidade com Deus, a perda da bênção com Deus. Toda hora, se você for ler o Velho Testamento, irmãos, toda hora o povo de Israel estava preso na mão de algum povo inimigo. Ou era na mão dos amalequitas, ou era na mão dos filisteus. Era toda hora, ou era na mão dos egípcios. Toda hora o povo de Israel se desviava de Deus. Aí o que acontecia? Deus perdia a responsabilidade, porque assim, ó, uma vez que eu não tenho uma estrutura com Deus, não tenho uma vida com Deus, a responsabilidade de Deus comigo, ela se perde. Só tem validade a responsabilidade de Deus comigo quando, sabe quando? Quando eu decido estar debaixo daquilo que Deus tem para mim. Quando Salmo 91 vai lá dizer que aos seus anjos dará ordem ao meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos, se você for olhar o verso 9, vai estar escrito assim, se não me engano é o 9: ao que estiver debaixo da asa do Altíssimo. Não é a todo mundo. Há um seleto grupo que decide manter uma estrutura de adoração, uma vida com Deus ativa. A esse, aos seus anjos dará ordem para te guardar em todos os caminhos. E a outros, responda pelos seus caminhos. A sua plantação e a sua colheita é responsabilidade sua, não é de Deus. O que eu planto e o que eu colho é de responsabilidade minha e não de Deus. Quem entende isso, diga amém. Sabe qual é a responsabilidade de Deus nisso? Fazer crescer. Como assim, pastor? Plantar e colher é responsabilidade de quem? Minha, fala minha. Mas fazer crescer é Deus. Então você vai ver que Deus ele não interfere no resultado diretamente. Se você plantar uva, ele só vai fazer crescer uva. Se você plantar laranja, ele vai fazer crescer laranja. Ele não vai interferir no resultado da sua colheita, ele vai interferir só no crescimento dela, aí ele faz crescer. Então é você e eu, somos nós que somos responsáveis por isso. Por isso que a vida financeira estruturada, ela precisa ser debaixo de uma vida espiritual estruturada. Precisa andar junto. Deus fala para Josué no capítulo 1, no verso 8, o que? Põe para mim, falou. Josué 1:8.
Deus estrutura para Josué como Ele quer que Josué ande. E Ele fala assim, ó, se você andar nisso, você vai colher isso. Josué 1:8. Olha lá, ó. Não se canse de lembrar ao povo as leis desse livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter a certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. O que Deus está falando para Josué? Ande debaixo de um preceito, de uma lei, de uma ordenança. Mantenha essa estrutura bem afiada na sua vida, Josué. E aí, se você se manter nisso, você vai ser abençoado, você vai ser bem-sucedido. Tudo que você encostar, você vai ser mais que vencedor. Mas para isso você precisa o quê? Andar debaixo de uma ordem, ordenança, ou ter uma estrutura espiritual com Deus intocável. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Verso 9, por favor, Malaquias 3:9, só para vocês me acompanharem. Um trecho separado. Vocês estão debaixo desta grande maldição. Escuta, irmãos, você lembra que eu falei sobre Deus não é responsável por aquilo que você colhe? Que somos nós. Deus não é responsável por aquilo que eu colho. É isso aqui. Deus está avisando o povo que eles estão debaixo de quê? De uma grande maldição. Mas por que Deus quer? Não! Porque eles, como nós lemos no verso 6, se desviaram daquilo que Deus botou para a vida deles. Deus não queria isso para eles. Foram eles que escolheram. Assim é com nós. Assim é com cada um de nós. Deus quer o melhor para nós. Deus preparou o melhor para nós. Deus projetou o melhor para cada um de nós. Mas as nossas atitudes fazem com que a maldição chegue na nossa casa, a maldição chegue no nosso lar, a maldição chegue na nossa família, e a maldição chegue em nós. Não é a atitude de alguém de fora, não é a atitude do meu vizinho, são as minhas atitudes. O meu vizinho, ele é responsável por aquilo que ele planta, não pelo que eu colho. Quem entende isso, Diana? Alguém quer terceirizar o problema que está na vida dele. Alguém quer terceirizar a maldição que está na vida dele. Eu não prospero por causa de fulano, de Beltrano, por causa de Olicô, por causa de macumbaria, por causa de... Não! Não! Porque se você tem uma vida com Deus estruturada, maldição nenhuma chega até você. Se você tem uma vida com Deus estruturada, olho grande nenhum chega até você. Se você tem uma vida com Deus 100%, nada que o diabo lhe fará lhe causará efeito nenhum. Muito pelo contrário. A prova disso é Sadraque, Mesaque e Abidinego. Uma vida voltada para Deus, uma vida devota a Deus. E quando foram lançados no fogo, antes de serem lançados no fogo, eles tinham certeza de que a fé deles eles não regrediriam. Eles falavam assim com o rei: viva, Senhor, para sempre. Mas escuta bem, o Senhor pode nos lançar no fogo, mas se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar do fogo. Isso é uma vida estruturada em Deus. Aí o rei manda aquecer 7 vezes mais, e vocês conhecem a história. Quem ia atacar eles morreu pelo calor. Mas a Bíblia diz que existia um quarto homem na fornalha com eles, e que eles saíram, nem cheiro de fumaça tinha eles. Por quê? Porque eles tinham uma vida estruturada em Deus. Porque quem tem vida estruturada em Deus, irmãos, Isaías falou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. Se eu passar pelo fogo, Ele não vai me queimar. Quem falou ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte foi Davi. Isaías falou: se eu passar pelo fogo, o fogo não me queimará. Se eu passar pela água, a água não me submergerá. Salmo 23, Davi fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo, o seu cajado está comigo. Vida estruturada com Deus é a certeza que nada que vem de fora vai mudar a minha convicção com Deus. Eu preciso entender isso. A
grande maldição que Deus estava falando assim, ó, a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês, não foi porque Deus queria a maldição sobre eles, mas sim porque eles quebraram os preceitos, a estrutura entre eles e Deus não existia mais, não por causa de Deus, mas por causa deles. Entende? Você vai receber restauração de qualquer jeito. A diferença é que nós entendemos que a restauração que nós queremos receber sempre é uma restauração positiva, mas a restauração vai depender da estrutura. A restauração vai depender do quê? Da estrutura. Você pensa que se você, escuta bem, você está dentro de um terreno, você vai construir um muro nesse terreno. Os pedreiros de plantão estão aqui, podem me corrigir se eu estiver errado. Eles estruturaram o muro e eles levantam o muro. Vamos dizer que a restauração é o embolso do muro. É o embolso para deixar o muro bonitinho aqui, ó, isso. Tirar o tijolo e botar o cimento. A reestruturação, vamos falar que é o tijolo, tá? Vamos dizer que a estrutura é o tijolo, beleza? Aí foi o Marcelo Grego, levantou o tijolo todo torto. Quem vai embolsar é ele. Aí eu chego para ele e falo assim, irmão, embolsa esse negócio aí, mas deixa retinho no embolso. Ele vai falar assim, pastor, essa parede está toda torta. Por quê? A restauração vai seguir a estrutura. Se ele não levantar a parede reta, o embolso vai ficar torto também. Não é isso? Se ele não embolsar, se ele não levantar a parede correta, o embolso também vai seguir a estrutura. Então, se a sua vida, se a minha vida não estiver estruturada de forma correta, quando vir a restauração, ela vai ser restaurada de acordo com o que está a minha vida. Se tiver direito, vai ser uma restauração positiva. Se tiver ruim, vai ser uma restauração negativa. Ou bênção ou maldição. Ou bênção ou maldição. Agora, como é que está a sua vida espiritual? Como é que você tem restaurado e estruturado a sua vida espiritual? Para atrair a bênção ou para atrair a maldição? Se nós perguntarmos, todos nós vamos dizer assim, não, pastor, eu quero a bênção na minha vida, então eu estou estruturando a minha vida para a bênção. Mas será que as suas atitudes têm sido de estruturação para a bênção ou para a maldição? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não precisa de eu examinar vocês, precisa de vocês fazerem isso. Agora no verso 10 que nós vamos chegar no desfecho dessa primeira parte, aonde vai dizer, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Escuta bem, antes de nós lermos o último trecho. Deus precisa do nosso dinheiro? Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Isso aqui eu falo toda semana. Então por que Deus falou para esse povo aí trazer os dízimos e as ofertas para o depósito do templo? Porque Deus queria saber sobre a estrutura deles. Você quer mexer com o homem, irmãos? Fala de dinheiro. Fala de dinheiro dele. Começa a envolver na amizade de vocês dinheiro, que rapidinho sua amizade vai acabar. Porque dinheiro é algo terrível. E a pessoa que não estiver entendendo, que ela não tiver um entendimento de dinheiro é para ser usado e não o contrário, que tem pessoas que são usadas pelo dinheiro, mas o dinheiro é para nós usarmos ele. O que Deus falou para esse povo? Traga, quero ver como vocês estão. Vocês estão me roubando no dízimo, nas ofertas, vocês não estão estruturados espiritualmente e nem materialmente. Agora, vocês querem a bênção para vocês? Comecem a se mover dentro daquilo que eu quero. Traga dízimo e oferta. Traga dízimo e oferta. Olha os 10 mandamentos, pode procurar. Vê se lá está escrito alguma coisa se Deus queria o dízimo e oferta deles. Não fala, não estava. Lá Deus não queria, Deus não se importava com o dinheiro deles. Mas Deus via que o coração deles estava impregnado nisso. Eles estavam roubando a Deus nisso. Então Deus falou assim, eu quero ver agora a fidelidade de vocês.
para que a bênção chegue. Olha a resposta de Deus: tragam para mim, estruturem o que eu quero, aí eu vou restaurar, e aí eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção tão grande que não terão lugar onde guardar. Isso é promessa. Mas isso é promessa para todo mundo? Não. É promessa que está estruturado espiritualmente, financeiramente em Deus. Quem entende que tudo que ele tem é de Deus. Quem entende que, apesar de ele usar, é Deus o dono daquilo. Tem gente que não consegue ser fiel a Deus, irmãos, e quer viver uma vida próspera. Isso não vai acontecer. Eu não faço. A minha igreja, que eu sou pastor, hoje ela não faz, e só se Deus mudar o meu coração, porque eu acredito que Ele nunca vai mudar, é campanha de prosperidade. Para mim não existe campanha de prosperidade. Deus prospera quem é fiel a Ele. Ser fiel um pouco e no mundo te colocarei. Deus prospera quem entrega, não é quem entrega 7 dias numa campanha, ou quem dá mais, quem dá outro, não é uma disputa. Deus não está importando no valor, Deus importa com a qualidade daquilo, como está sendo, se eu estou sendo fiel realmente. Não adianta eu querer estruturar uma área da minha vida e não estruturar todas elas. Eu preciso viver, eu quero viver um 2026 pleno da graça de Deus, da bênção de Deus. Eu preciso estruturar todas as minhas áreas. Deus fala assim: traga o que vocês estão se perdendo, traga para o meu altar, traga para a minha casa, e aí vocês vão ver a mudança de chave da vida de vocês. Vocês vão ver uma virada na vida de vocês. Hoje o que vocês têm como maldição vai se tornar bênção. Hoje o que vocês têm como falta, eu vou prosperar vocês. Vou abençoar tanto, que vocês, olha lá, está escrito, irmão, vocês não terão lugar para guardar. Quem quer ver isso? Diga amém. Todo mundo quer, eu também, e amém. Glória a Deus por isso. Mas para que eu viva isso, eu preciso entender do verso 6 até aqui, irmãos. Até o verso, bota para mim o verso 11 para continuar lendo. Olha o verso 11: suas colheitas serão formidáveis. Dá glória a Deus, né? Quem não quer isso, irmãos? Olha o que ele fala: porque eu as protegerei das pragas. Quer dizer, tem praga. Tem. O que é a praga, irmãos, para nós? Feitiçaria, macumbaria, olho grande, recalque, o que for, o que você entender, isso é praga. Eu os protegerei, mas eu protegerei quem? Quem estiver dentro, estruturado, quem estiver bem estruturado. Aí ele continua: as uvas não murcharão antes de amadurecer. Olha o 12, o que eu acho muito interessante. Não, é o 10, desculpa, depois eu volto para ele. Vamos ver. Não é nem aí, mano. Põe o 11 aqui, não, é porque aqui está de um jeito, na minha Bíblia tem outro. É o verso 11 mesmo, que diz que Deus repreenderá o gafanhoto. Não é isso? Oi? É o 11, ó. Repreenderei o devorador, ele não destruirá o fruto da vossa terra. O que é isso? Se Deus vai repreender, é porque existe um devorador. Tem gente que não entende isso. Tem gente que fala assim, ó, você fala para ela assim, ó, você está com o devorador na sua vida. Ela fala assim, está amarrado, em nome de Jesus. Meu irmão, vou te falar um negócio. O nome de Jesus não destrói aquilo que é atitude nossa de destruir. Não destrói. O nome de Jesus não nos dá essa legalidade para destruir aquilo que nós precisamos destruir. Ou vou melhor, vou reformular essa frase. Porque o nome de Jesus destrói. Destrói sim. Vou só reformular. Quando você não está fiel a Deus, você não tem autoridade para usar o nome de Jesus para destruir o devorador. Essa é a frase para ela. Se eu não estou fiel a Deus, eu não consigo usar o nome de Jesus para repreender aquilo. Eu não tenho essa autoridade espiritual. Nós podemos ver com os filhos de Cefas, lá em Atos dos Apóstolos. Os irmãos que conhecem, não vou repetir porque toda vez eu falo deles, né? Eles não tinham autoridade, apunharam o demônio. Por quê? Porque usar o nome de Jesus não te garante. O que te garante é usar o nome de Jesus com a autoridade, estruturado para usar esse nome, estruturado para usar
né? Ter a Bíblia aberta no Salmo 23 não te garante prosperidade. Ter a Bíblia aberta no Salmo 91 não te garante ser guardado pelo Senhor. O que te garante prosperidade e ser guardado pelo Senhor são as nossas atitudes para com o Senhor. Isso eu preciso que a igreja entenda. Isso vai mudar o rumo da nossa vida. Isso vai nos direcionar para onde Deus quer que nós estejamos. Agora, isso é o lado espiritual. Fala assim: reestruturação espiritual. Para reestruturação financeira espiritual. Agora, vamos para a parte mental e material. Quem entendeu a espiritual, diga amém. Então, guarda isso no seu coração. Isso é de suma importância para a sua vida. Isso vai mudar o rumo da sua história se você pegar e começar a entender o que Deus quer na sua vida. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Quem quer estar no muito do Senhor de amor? A Bíblia diz em Deuteronômio 28: se você atender fielmente aos mandamentos que hoje lhe ordeno, as bênçãos do Senhor te acompanharão aonde você estiver. Quem não quer isso, irmãos? Isaías 1,19 vai dizer que se você crer e obedecer, desfrutará do melhor dessa terra. Você entende isso, irmãos? Quem não quer isso? Todos nós queremos. Agora tem os se. Se você estiver estruturado, se você crer, se você for fiel, se você for obediente, aí você vai colher aquilo que Deus está te prometendo. Agora vamos para a parte do material e do mental. Abra a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler 4, 5, 6, 7. Nessa parte aqui é um texto que nós costumamos a ler, entendemos ele, já lemos e relemos eles várias vezes, mas hoje você vai ler por uma outra ótica. Entenda o seguinte: a nossa vida espiritual, ou a nossa vida financeira, muitas das vezes ela não cresce, não é por causa do diabo, ela não cresce, não é por causa de Deus, ela não cresce, não é por causa dos inimigos, né, que nos sondam. Ela não cresce porque nós não estruturamos ela para crescer. Vamos ler esse trecho. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e lance a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu que está dizendo: vou lançar a rede? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se romper. 7. Então fizeram sinais aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Glória a Deus. Vamos à lógica desse texto de uma ótica diferente. Todo mundo vê isso como uma pesca maravilhosa. Glória a Deus. E foi maravilhosa. Mas vamos olhar por um lado de estrutura financeira, ou por um lado de estrutura mental. Aqueles barqueiros que receberam essa pesca, eles não estavam estruturados para crescer. Por quê, pastor? Porque nem a rede que eles tinham podiam comportar muitos peixes. Porque nem o barco que eles tinham aguentava os peixes que eles queriam. Eles estavam estruturando o que eles tinham, o negócio deles, vamos colocar como negócio. Eles estavam estruturando o negócio deles para algo pequeno. A mente deles estava estruturada para algo pequeno. Por que eu tenho certeza disso? Porque quando Jesus vem e derrama sobre eles algo grande, a Bíblia vai dizer que as redes deles começaram a romper. Redes que eles estavam lavando, que na mente deles estava boa, porque eles estavam lavando para guardados. Então, irmãos, escuta bem: tudo que eu fizer na minha vida precisa de uma estrutura financeira. Eu estou pensando em 2026. Então, o que eu estou fazendo hoje para que ano que vem aconteça? O que eu estou fazendo hoje para que as coisas
ouvir. Eu anotei aqui, mestre, está... Jesus, eu me empolguei e fui para o final, mas eu vou do início aqui com vocês. Jesus começa primeiro mudando a mente deles. Como é que eu sei disso? Assim, ó. Põe para mim no verso 4. Está de pé? Põe para mim no verso 4. Assim, ó. Tendo acabado de falar, mandou ele para águas mais profundas e ele mandou lançar as redes. Aí é o verso 5. Olha o que Pedro fala. Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Ponto. Como está a mente de Pedro? Frustrada, sem esperança. Mas aí ele entende o seguinte: olha o que ele responde a Jesus. Mas sob, quer dizer, debaixo da tua palavra, nós lançaremos a rede. Escuta bem, a primeira coisa que Jesus fez foi tratar a mente deles. Não foi aqui, foi quando ele entrou dentro do barco de Simão e começou a se despedir do povo. Ali Simão viu ele, reconheceu nele quem ele era, e aí ele falou: sobre a sua palavra, mestre, eu lançarei essa rede. Agora que a mente de Pedro estava estruturada, sarada, curada, é que veio a paz. Aí entra. Depois ele pegou a palavra que Jesus lançou sobre a vida dele. Por que é importante o ato de você lançar uma palavra? Que é o que a gente faz aqui na igreja sempre. Aqui está a resposta. Simão não conhecia Jesus. Mas quando Jesus entrou no barco dele, ele viu Jesus despedindo a multidão. Jesus não se apresentou para ele como mestre, mas porque Simão viu a multidão que estava seguindo Jesus, Simão entendeu quem era Jesus como mestre. Ele entendia que Jesus era mestre e não Deus ainda. Mas ele absorveu, ele recebeu a palavra que foi lançada sobre ele. Sob a sua palavra eu lançarei essa rede. Sabe, irmãos, nós recebemos palavra todo dia. Nós recebemos palavras de quem nos quer bem, e nós recebemos palavras de quem não nos quer tão bem. Nós recebemos palavras de bênção, e nós recebemos palavras de maldição. O problema não é o que nós recebemos, mas o problema é o que nós absorvemos para nós. É o que nós absorvemos. Alguém chegar para mim e falar que eu sou um monte de coisa, não vai mudar quem eu sou, a não ser se eu deixar a palavra entrar dentro de mim. Quer ver um exemplo claro disso? Eu já dei esse exemplo, mas esse exemplo para mim, não tem exemplo igual. Uma pessoa está sentindo dor na barriga o tempo todo, tem uma dorzinha aqui, tem uma dorzinha aqui, ela está bem. Ela está sentindo só uma dorzinha. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ela, rapaz, eu estou com uns remédios, mas os remédios não fazem tanto efeito. Essa dor está me incomodando, eu vou procurar um hospital. Ela está bem, já está 3, 4 meses com aquela dor. Aí ela chega no hospital, o médico faz uma bateria de exame e fala para ela assim: olha, não tenho notícia boa para isso. Ela, não, doutor, pode falar, o que foi? Você está com câncer nessa área, e esse câncer é maligno, você vai morrer. A mente dela destrói na hora. Você vai pegar aquela pessoa 2 semanas depois que ela recebe a notícia, ela nem consegue mais andar. Ela já não consegue, ela já está prostrada, ela recebeu aquela palavra. Ela absorveu aquela palavra. E a palavra só ajudou ela a se afundar ainda mais do que ela estava se afundando. Quem está entendendo isso? Você pode procurar pessoas assim, eu conheço pessoas assim. Ela estava bem, e quando ela recebe a palavra, o problema não é a palavra lançada, irmãos. O problema é a palavra recebida. Pedro recebeu a palavra de Jesus. Qual é a palavra que nós temos recebido? Qual é a palavra que nós temos absorvido? Qual é a palavra dentro da nossa vida financeira que tem gritado? Que você nunca consegue pagar nada, que você é um quebrado, que você nunca vai prosperar? Ou você está recebendo a palavra de que não, esse ano vai ser diferente? Esse ano eu vou avançar naquilo que eu não consegui avançar até hoje. Esse ano eu vou fazer independente do meu medo. Qual é a palavra que tem direcionado a sua vida para dar continuidade àquilo que Deus quer?
Qual é? Pedro disse: mestre, não pescamos nada essa noite, nada, mas sob a sua palavra, depois de eu ter recebido, depois de eu ter absorvido, depois de ter criado fé, eu vou lançar essa palavra, eu vou lançar essa guerra. E aí nós conhecemos a história, e aí voltamos para aquilo que eu comecei. Aí eles receberam uma pesca maravilhosa, mas não estavam preparados para a pesca maravilhosa. As redes estavam se rompendo, o barco já ia a pique, o barco não só dele, mas o barco de outras pessoas não puderam comportar aquilo que o próprio Deus tinha para a vida deles. Irmãos, você leu lá aquilo que nós lemos lá em Malaquias? Disse o quê? Vocês receberão tanto que não terão lugar para guardar. Mas para isso eu preciso estruturar. José, Faraó recebeu uma visão e José foi revelar o sonho que ele teve. Ele falou assim: Faraó, é o seguinte, vai vir 7 anos de prosperidade e depois vai vir 7 anos de seca, vai vir uma crise extraordinária, o negócio vai ficar feio. Aí Faraó, malandramente, falou assim: José, é você que vai administrar. O que José fez? Ele estruturou o Egito para os 7 anos de seca que viria. Ele recebeu, ele guardou, ele montou silos grandes, ele montou lugar para guardar as comidas para que não faltasse. Sabe, irmãos, se você quer algo bom para a sua vida financeira, você precisa estruturar a sua vida financeira. Você precisa estruturar aquilo que entra e o que sai do seu banco, do seu bolso. Você quer a bênção de Deus, mas você gasta mais do que você ganha. Você quer a bênção de Deus, mas você recebe 5 mil e já conta assim, 5 mil aqui, dá para me comprar isso. Se eu pagar 3.500 ali de cartão, tá bom, ele tem 1.500. Mas aí você esquece que tem passagem para pagar, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, tem, sei lá, o homem compra uma bermuda, falta um gás, a mulher gosta de um cabelo, de uma unha, isso tudo vai. E aí aquilo que deveria sobrar, falta. Aí nós falamos assim: por que está faltando? Porque nós não nos estruturamos para isso. Por que está faltando? Porque eu não me estruturei para isso. Eu comecei um negócio, mas todo mundo cresce, mas eu não cresço. Por que eu não cresço? Porque eu não estou estruturando meu negócio para crescer. Eu estou estruturando meu negócio para sobreviver. Nós temos que avançar, sair do apenas sobrevivermos. Nós temos que crescer. Nós temos que crescer. E não há como crescer se não houver uma estrutura, um planejamento, se não houver uma transformação de mente, se não houver uma mudança, uma virada de chave. Não adianta você pegar o seu plano de vida do ano e escrever lá: eu quero ter 50 milhões na minha conta. Não adianta, se você não tiver estrutura para ter 50 milhões. Tudo parte não de Deus, irmãos. Deus só faz crescer. E se Ele derramar tudo que Ele tem para derramar sobre a sua vida, Ele pode causar em você um grande prejuízo. Porque se Pedro não tivesse chamado os outros barqueiros, a bênção de Jesus na vida dele ia se tornar um prejuízo. Porque os peixes iam voltar para o mar, o barco dele ia afundar e a gente dele ia arrebentar. Já olhou esse trecho por essa ótica? Nós olhamos esse trecho pela ótica correta, que é a bênção de Deus. Glória a Deus. Deus nos deu a pesca maravilhosa, mas e aí? E nós? Temos estrutura? Nós dobramos o nosso jeito e falamos: Senhor, faça o que o Senhor fez com Pedro. Ele estava todo frustrado, chateado, mas o Senhor derramou a pesca maravilhosa sobre a vida dele. Imagina a angústia de Pedro e dos barqueiros, ao mesmo tempo que era alegria, a angústia. Oh, glória a Deus, está vindo muito peixe. Não, calma aí, está arrebentando, puxa devagar. Ah, maravilha, aí, vamos perder tudo, tínhamos outro.
Por quê? Porque não tinha uma estrutura. Se estruture. Comece a pensar na sua vida financeira, para que Deus derrame algo novo, grandioso, bênção pura. É necessário você hoje começar a estruturar a sua vida financeira, começar a mudar as coisas. Eu separei aqui alguns itenzinhos simples. O que eu preciso para estruturar a minha vida financeira? Fidelidade. Aonde? Ser fiel no pouco. Mateus 25, 23. Coloca para mim, por favor. Mateus 25, 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu preciso de fidelidade no pouco. Não adianta você querer estruturar mente. Quando eu tiver muito, eu vou ser o maior ajudador da igreja. A igreja não precisa de ajudador. A igreja precisa de homens e mulheres fiéis a Deus. Deus não precisa que a igreja esteja ajudador. Deus precisa de homens e mulheres fiéis a Ele. 2. Um coração aberto, voltado para Deus. Sabe por quê? Abre para mim Mateus 7, 2. Se o meu coração está aberto para Deus, o coração de Deus estará aberto para mim. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Isso é, então do jeito que eu dou para Deus, eu também vou receber de Deus. E eu não estou dizendo de valores, eu estou dizendo, tá? 3. Apresente o que você tem diante de Deus. Alguém vai falar assim: mas, poxa, como é que eu vou dar para Deus se eu não tenho nada? Abre lá 2 Reis, capítulo 4, verso 2, aqui eu faço um adentro dessa passagem para que vocês entendam. 2 Reis 4, 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Vocês conhecem esse trecho? E o azeite não faltou. Por quê? Porque ela tinha algo para oferecer a Deus, mesmo que pouco. Ela tinha algo para apresentar para Deus. O que você tem para apresentar para Deus? Não importa o valor, irmãos. Deus reconhece aquilo que está no nosso coração. Às vezes você tem a sua força de vontade, às vezes você tem a sua mão de obra, às vezes você tem 10 centavos, 50 centavos, mas é Deus, não é você, não é o que você quer dar. O que eu quero dar para Deus? Eu quero dar 1 milhão, 2 milhões, sabe? Eu falo para Deus que se eu tivesse 100 milhões, eu fico imaginando aqui, o que eu faria? Eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquilo outro. Eu compraria a igreja tal que é de alugado, eu compraria a igreja de fulano que é alugada, daria para eles. Para quê? Para acabar com esse negócio de aluguel da igreja. Mas hoje, o que eu tenho para Deus? O que eu posso oferecer para Deus? Para que o milagre aconteça, eu preciso oferecer algo. Você lembra quando Moisés estava diante do Mar Vermelho? Os egípcios estavam vindo atrás e o grande mar estava à frente. E ele olha para Deus e o povo começa a reclamar com ele. Ele olha para Deus e fala assim: Senhor, o que eu faço? Você lembra da resposta de Deus para ele? Fala: o que você tem na sua mão? Aí Moisés falou assim: cajado. Então eu vou usar o que você tem na sua mão. O que você tem na sua mão para oferecer para Deus? Deus vai usar isso para te mudar de ambiente. Deus vai usar isso para te levar a lugares onde você não esperava que chegasse. Deus vai usar isso, mas para isso você tem que apresentar para Deus. Apresente para Deus o que você tem na sua mão. 3. Ore a Deus apresentando a Deus as suas necessidades, não como reclamação. Porque nós fazemos oração a Deus apresentando a Ele a necessidade como reclamação. Mas Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo, mas apresente a Deus com ação de graça. Filipenses capítulo 4, verso 6, por favor. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e da súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus.
Faça uma oração correta, não chorando. O Senhor está faltando, e o Senhor falou que não faltaria, não. Fala, Senhor, muito obrigado porque está faltando. Mas o Senhor tem mantido vivo e eu tenho certeza que se está faltando, é porque o Senhor vai providenciar algo novo. Creia no milagre, irmãos. Não se coloque na posição de pobre coitado, não se vitimize. Você tem a essência de Deus na sua vida. Você serve a Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então não se vitimize, se coloque na posição de quem você serve. Você é príncipe, você é princesa, você é rei. Então se posicione como tal, em nome de Jesus. E mantenha esse versículo. Não, visitante, não andeis ansiosos por coisa alguma, irmãos. Não ande ansioso pelo que está por vir. Creia em Deus. Não ande ansioso. Não permite que o seu coração fique disparado. Ai, Senhor, estou ansioso para que isso acontecesse. Descanse em Deus. Respire. Está no momento de aflição, saia do ambiente. Fala, Deus, é agora que eu preciso colocar à prova, Pai, que o meu domínio próprio. Vai dar tudo certo, eu creio. Vai dar tudo certo. Sendo assim, irmãos, você vai ver Deus agindo. Isso é do lado de fidelidade. Seja fiel nessas áreas. Segundo ponto, não menos importante, último para nós fecharmos. E eu falei, tudo que eu falei até aqui sobre fidelidade está nas nossas atitudes de espiritualizar, de orar, de buscar, de apresentar a Deus. Agora eu vou entrar no planejamento, que também está nas nossas atitudes, mas não do orar, mas de atitudes que nós devemos tomar com aquilo que nós temos. Primeiro, eu preciso fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. O que eu quero para ano que vem, o que eu quero para daqui a 2 anos e aonde eu quero estar daqui a 5 anos. Financeiramente. O que eu quero? Por quê? Porque isso vai te dar a legalidade de você estruturar os passos. Vamos dar um exemplo dos meninos aqui da igreja, Isaac e Wallace. Eles querem casar. O que eles querem? Quando eles querem? Para quando eles querem? E quando eles casarem, o que eles querem ter? Eles precisam planejar isso agora. Eles não podem planejar que eles querem uma casa, mas só pensar em começar a guardar dinheiro quando eles tiverem 100 mil, 200 mil. Não. Eles têm que começar a falar assim, ó, eu estou planejando. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso vender trufa para casar? Então vamos começar com isso. Vamos guardar o dinheiro. Quanto vai dar? 50 trufas. Se nós vendermos 100 trufas por semana, meu amor, vai dar quanto? Vai dar, sei lá, 350 reais. 100 trufa, 350, né? 350 reais. Beleza. Quanto é o gasto de material? A gente gasta 150 para fazer esses 300. Então nós temos 200 reais ainda. Vamos guardar esses 200. Então, em um mês, eu vou ter 800 reais no banco. Em 10 meses, eu vou ter 8 mil reais no banco. Em 20 meses, eu vou ter 16 mil reais no banco. Mas começaram do nada. Um planejamento. Primeira coisa, eu preciso planejar o que eu quero a curto, médio e longo prazo. Para 2026, para 2029 e para 2032. Daqui a 5 anos, será que você quer a sua vida do jeito que está? Está bom do jeito que está? Então começa a planejar hoje, mudar, virar a chavinha hoje da sua vida. Virar a chavinha do seu comportamento financeiro agora. Começa a pegar o seu dinheiro e falar assim, planejamento financeiro. Quais são os meus gastos? Onde posso economizar? Onde posso investir? Não é só saber onde está o gasto, é saber onde eu posso cortar os gastos e aonde eu posso investir para multiplicar esse dinheiro. Isso é planejamento. Se estruture para Deus abençoar a sua vida. Redução de dívidas e organização financeira. Escuta bem, eu quero te ensinar um negócio que eu aprendi com Deus, direto com Deus. Uma vez o Espírito Santo falou no meu coração a seguinte frase: eu não sou responsável por manter seus créditos, eu sou responsável
por te dar a oportunidade de ter um cliente. A responsabilidade de manter seus clientes é sua. Justamente essa frase que o Espírito falou no meu coração. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa. Depois que ele falou isso, eu comecei a cuidar melhor dos meus clientes. Foi bem claro isso para mim. Eu não sou responsável. Aí depois usou-se outra frase: eu não sou responsável por manter a porta aberta. Eu sou responsável por abrir elas. A responsabilidade de manter a porta aberta é sua. Deus, ele tem a responsabilidade de te abençoar quando você é fiel a Ele. Mas de manter as coisas estáveis é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Deus vai abrir as portas e portas dos céus, mas quem vai manter isso são as nossas atitudes, o nosso jeito de fazer, o nosso diferencial, aquilo que nós fazemos diferente e apresentamos diferente. Você que tem uma empresa ou quer ter uma empresa, trate a sua empresa como coisa grande. Não trate ela como coisinha pequena, fundo de quintal, não. Ah, pastor, mas eu nem tenho, só está no papel. Comece a tratar ela do jeito que você quer que ela seja. Comece a entender. Comece a entender. Gestão financeira, busca aprender isso. Porque não adianta nada Deus está derramando uma pesca maravilhosa se você não estiver estruturado para isso. Ele vai afundar o seu barco e vai acabar com a sua vida com a bênção. A bênção vai se tornar maldição. E ninguém quer isso. Então estruture a sua vida para isso. Não é um curso que eu estou dando, não. Poderia até cobrar para te ensinar isso. Mas é uma palavra que Deus botou no meu coração para nós entendermos e alinharmos o que nós queremos a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Você vai receber o seu projeto de vida de 2026. E o que você vai colocar lá? Algo que você não está estruturado para receber? Ano que vem, irmãos, eu tenho certeza de que nós vamos colher muito mais do que esse ano nos projetos de vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês vão aprender a fazer um projeto de vida dentro da estrutura que vocês têm. Vocês não vão se iludir. Vocês vão falar assim: eu vou me estruturar e eu vou botar aqui aquilo que eu estou estruturado. Alguém vai falar assim: eu olhei para você ver se nem mas vai por causa de malhação. Alguém vai falar assim: eu preciso começar a malhar em outubro. Para quê? Para quê? Projeto verão ano que vem. Começou em outubro, começou no inverno. É o inverno, outubro, sei lá, outono, né? Primavera. Começou na primavera para o verão. Você quer um projeto no verão e começar em janeiro? Só se for verão do ano que vem, do outro ano. Planejamento. Até nisso precisa de planejamento. Quem está entendendo, diga amém. Então comece, irmãos, a partir de hoje, planejar a sua vida. Comece a planejar a sua família. Comece a planejar tudo que você tem. Comece a planejar. Comece a criar aqui. Mas não ande ansioso. Vai acontecer. Comece a fazer. Eu falei para a pastora Grace, falei: Deus está me tratando. Aí ela falou: por quê? Foi porque eu não sei fazer as coisas de pouco a pouco. Eu acho que eu tenho que fazer tudo de uma vez. Aí ela falou assim: aí quando você começa a fazer de pouco a pouco, você abandona. Porque eu não planejo. As coisas que eu não planejo, ou eu planejo e não consigo executar porque eu estou indo devagar, eu estou nervoso com isso. Aí Deus está me tratando. Às vezes você também precisa de um tratamento desse. Todo tratamento dói. Todo tratamento te quebra. Então, seja maleável, para Deus não precisar quebrar você, para você receber aquilo que Ele quer. Quem quer receber a pesca maravilhosa de amém? Então comece a estruturar o seu barco, a sua rede. Se coloca de pé em nome de Jesus.